Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma leitura bíblica, mas primeiro vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra em Gálatas 5. Agradeço por estar conosco durante a leitura. Então vamos lá para a nossa leitura de Gálatas, mas antes eu vou ler a introdução da carta de Gálatas da Bíblia, a mensagem. Quando alguém adere a alguma prática religiosa, uma das primeiras atitudes é transformar a religião num instrumento para controlar os outros, pondo ou mantendo cada um no seu devido lugar. A história da coerção e da manipulação religiosa é longa e entediante. Não é de admirar que algumas pessoas que conhecem a religião apenas nesses termos experimentam uma sensação de liberdade quando a abandonam. O problema é que essa liberdade costuma ser de curta duração. Paulo de Tarso trabalha com todo o empenho para adicionar outro capítulo à história sombria quando foi convertido por Jesus. Uma experiência nova e radical, uma vida livre em Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo aprendeu que Deus não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportarem de determinada maneira, e sim um salvador pessoal que nos liberta para viver uma vida livre. Deus não nos força a nada de fora para dentro, mas nos liberta de dentro para fora. Foi uma experiência gloriosa para Paulo, e ele logo se pôs a espalhar a novidade, apresentando e convidando todos que encontravam a abraçar essa vida livre. Em suas primeiras viagens, ele fundou várias igrejas na província romana da Galácia. Alguns anos mais tarde, Paulo soube que alguns líderes do ultrapassado sistema judaico percorreram aquelas igrejas questionando a compreensão e a autoridade do apóstolo. Eles também tentaram reintroduzir o antigo sistema, conduzindo aqueles cristãos que amavam a liberdade ao curral de regras e regulamentos religiosos, que é um dos temas do capítulo 3 que a gente vai ler hoje. Paulo, evidente, ficou furioso com os defensores do ultrapassado sistema judaico, que empregava táticas religiosas para intimidar os cristãos e obrigá-los a desistir da vida livre em Jesus. Não é muito diferente que algumas igrejas fazem por aí. Principalmente aquelas que têm usos e costumes, que não pode cortar o cabelo, que não pode ter tatuagem, que não pode várias outras coisas. Ela também... mas também estava furioso com os cristãos por terem cedido à intimidação. Sua carta às igrejas gálatas teve o propósito de ajudar aqueles crentes e nós também a resgatar a liberdade original. Ela também nos orienta quanto à natureza do dom divino da liberdade. Uma orientação muito necessária, pois a liberdade é um dom delicado e sutil, facilmente deturpado e muitas vezes desperdiçado. Paulo foi criado para acreditar que a lei de Moisés, que é os 10 mandamentos, foi o presente mais precioso dado por Deus à humanidade. Lembrando que Paulo era um fariseu. E deixo de indicação a série que tem no Disney Plus, que tem na Record. Acho que na Record acabou no último dia 7, mas tem no Disney Plus. A série Paulo, o Apóstolo. Eu estou assistindo e gostando muito, então deixo como recomendação. Mesmo a Record tendo uma teologia problemática ligada a uma igreja com uma teologia problemática, mas a série, até onde eu assistir, é uma boa série. Infinitamente superior aos caminhos sem saída dos pagãos. Paulo estava convicto do que Jesus não podia ser o Messias, porque, segundo a lei, uma pessoa que morria da forma do que Jesus morreu estava amaldiçoada. De forma passional, ele passou a dedicar a punição aos judeus que se declaravam amaldiçoados como o Messias, mas um encontro com o próprio Jesus obrigou Paulo a reconsiderar. Antes de encontrar Paulo, os gálatas praticavam um misto de costumes locais gregos, um local que hoje é a região central da Turquia, acostumados a viver com medo do destino da morte dos deuses. Eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-lo desses medos e por fim de quando pudéssemos viver uma nova vida, agradando a um único Deus. Por isso, quando chegaram alguns professores ensinando para agradar a Deus, eles precisavam... Na minha live, vai para lá.
ver. Deixa aí. Ai, cadê? Onde está? Região central da Turquia. Acostumas a viver com medo, isso aqui eu já li, a fim de que pudesse viver uma nova vida agradando o único Deus. Por isso, quando chegaram alguns professores ensinando que para agradar o Deus de Jesus eles precisavam realizar uma operação cirúrgica circuncisão, mas podiam mais participar de nenhuma refeição na companhia dos vizinhos pagãos e teriam que adotar outras práticas judaicas, os gálatas ficaram confusos. Mesmo assim, passaram a conciliar o sistema de Jesus com a lei de Moisés. É o que muitas igrejas fazem nos dias de hoje. Até Paulo intervir. Contexto: por volta do ano 49 d.C., quando Cláudio se tornou imperador em 41 d.C., depois de que seu predecessor foi assassinado, ele queria paz, mas os judeus começaram a criar problemas para ele. Em 19 d.C., eles foram expulsos de Roma por causa do tumulto. Haviam muitos movimentos apocalípticos e rixas sobre qual versão do judaísmo era correta. Não é diferente do que a gente tem hoje, com qual é a versão verdadeira de cristianismo. Mas agora eles estavam de volta em número maior. O desejo de Cláudio era que eles superassem a intolerância contra os deuses dos outros cidadãos e convivessem em paz. Para isso, resolveu restringir o jeito de se reunirem. No entanto, em 49 d.C., houve um grande movimento judaico em torno da pessoa de um homem chamado Cristos. Em seguida, Cláudio os baniu de novo. Para uma década depois, eles estavam de volta. Então, esse é o contexto que Paulo escreve à igreja de Gálatas. Agora vamos ler, na versão da Bíblia King James atualizada, Gálatas 3. Como eu li na introdução, um dos temas que Paulo aborda é que a fé em Cristo supera a lei. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondas. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Estai tão enlouquecidos assim a ponto de tentar, começando pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoamento por mero esforço humano? É possível que vós tenha sido inútil sofrer tudo o que sofreste, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagres entre vós. Será que assim procede pelas obras da lei? Por meio da fé com que a recebestes a palavra? Considerei, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça. Estejais certos, portanto, que os que são da fé, precisamente estes é o que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou como antecedência as boas novas de Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos que são obras da lei estão debaixo de maldição, porque quando está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todo o mandamento escrito no livro da lei. E, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim que recebemos a promessa do Espírito Santo.
Vamos voltar. Não. A lei, deixa eu ver, Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela lei. A lei e a graça da promessa. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, caros irmãos, eu vos falarei assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Deste modo, as promessas feitas a Abraão ao seu descendente, a Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referido muito mais exclusivamente ao seu descendente. Ah, a Eva em, em Gênesis 3,15, que fala que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. A quem se referia a promessa e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode ser a lei considerada promessa de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, como toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concebida aos que creem por meio da fé em Cristo Jesus. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, nem nela aprisionados até que a fé haveria de vir somente revelada. Deste modo, a lei se tornou o nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo por meio de intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a este tutor. Filhos de Deus mediante a Cristo. Portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quanto em Cristo fossem batizados de Cristo vos revisteis. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porquanto vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, aqui finaliza o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Carta essa que Paulo, no capítulo 3, fala sobre
aqui nós não estamos mais presos à lei, ao cumprimento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são importantes? São, mas Jesus deixou 2 mandamentos. Amai a Deus sobre toda coisa, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então esses são os mandamentos que um cristão deve seguir. E seguindo isso, sendo batizado em nome da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus e descendentes de Abraão, mesmo a gente não sendo judeu, porque não existe mais judeu, nem grego, escravo ou livre. Então, e Deus só tem um povo que é o que crê em Jesus. Então, terminamos aqui. Amanhã com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até amanhã. Agradeço a todos pela rosa, pelas curtidas e logo menos essa live estará disponível no YouTube. Tchau, tchau e até amanhã. Para de gravar.